Rússia e Estados Unidos, uma rivalidade que vem de décadas, uma rixa histórica entre as nações mais potentes, militarmente falando, do mundo. Essas duas potências são rivais em praticamente tudo, no âmbito esportivo, até para ver quem é o país mais poderoso e mais rico do mundo. E é claro que isso se passa também pelas forças militares, né? Já que os dados mais recentes reconhecem a força militar dos países como sendo as duas mais poderosas do planeta. Mas com a guerra que a gente está vivenciando, né, com russos de um lado, os ucranianos do outro, consequentemente os americanos do outro também, e se um confronto direto entre essas duas grandes nações vier de fato acontecer? Qual delas teria uma vantagem? Uma vantagem numérica, talvez? Quem ganharia? Quem tem mais soldados, mais armas, mais tanques, mais bombas? Nesse vídeo você vai conferir uma comparação de forças militares entre Rússia e Estados Unidos. Eu sou o Marcelo, fica comigo. Depois da vinheta eu te conto. Federação Russa e Estados Unidos da América. Comunismo versus capitalismo. Essa treta sempre foi muito forte, né? E só um cara maldito mesmo, um desgraçado como Hitler para poder fazer essas duas nações se unir. Só ele, só que conseguiu essa proeza. Já que Estados Unidos e Rússia foram praticamente aliados aí na Segunda Guerra. Essa tensão entre as duas potências ficou ainda mais intensa logo depois do fim da própria Segunda Guerra Mundial, né? Já que os dois países eram grandes líderes de blocos ideológicos contrários. Com isso, eles logo se tornaram as nações mais poderosas do mundo, né? Quem nunca ouviu falar no período da Guerra Fria, que apesar de ter sido um período de batalhas bem intensas, né, foi mais batalha por território, uma batalha econômica, pela diplomacia, né, não chegaram a ter um conflito direto. Só que agora as coisas estão um pouco diferentes, ainda mais depois dessa invasão da Rússia em cima da Ucrânia, né. Então a curiosidade sobre um possível conflito armado entre esses dois rivais volta à tona e a galera quer saber aí quem teria uma vantagem em caso de um conflito direto. A gente vai fazer um comparativo aqui. É claro que a gente não vai colocar a OTAN no caso, porque daí entraria em desequilíbrio, né? A gente só vai comparar aí diretamente aí Rússia e Estados Unidos. O confronto. Bom, as informações que a gente vai passar aqui são do relatório anual do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, o IISS, e também do site Armed Forces e também do globalfirepower.com. A gente vai começar então dando uma visão geral da parada, que no caso seria o orçamento de defesa destinado a cada país. Bom, os números também de militares ativos e os que estão na reserva e a quantidade de lançadores de mísseis balísticos intercontinentais. Como eu disse, uma observação é que a gente não vai levar em conta países que compõem a Aliança do Atlântico Norte. Então vamos lá. Primeiro, orçamento de defesa. Bom, os americanos têm em torno aí de 715 bilhões de dólares de orçamento nessa área, já os russos em torno de 62,2 bilhões. Então, um ponto para os americanos no orçamento de defesa. Número de militares ativos. Os Estados Unidos têm por volta de 1.395.000 soldados ativos e a Rússia em torno de 900.000. Já o pessoal da reserva, os russos saem em vantagem. Enquanto os americanos têm em torno de 843.000, os russos têm aí em torno de 2 milhões de possíveis soldados aí que estão na reserva e podem entrar para um confronto. No caso de uma guerra ainda dessa magnitude, todos são convocados, né? Então os russos ficariam aí com algo em torno de 2.900.000 soldados e os americanos com 2.238.000. Então, ponto para a Rússia no número de soldados ativos no caso de uma guerra, tá? Lembrando que ativos atualmente os Estados Unidos aí teria mais. Bom, vamos agora então para os lançadores de mísseis balísticos intercontinentais. Os americanos eles têm uma pequena vantagem com 400 e os russos 339. Ponto para a terra do Tio Sam. Então a gente encerra essa primeira rodada aí, essa visão geral com 2-1 para os americanos. Força Aérea. Bom, agora a gente vai para o alto, né, onde se resolve muita coisa, né? No número de aeronaves com capacidade de combate, os Estados Unidos têm 1.574, já a Rússia 1.172. Então, ponto para os Estados Unidos. Já em aviões bombardeiros, a tropa aí da terra do Tio Sam pede para os russos, eles têm 66 e a Rússia tem
76, então ponto para a Rússia. Em aviões de transportes, que particularmente são bem importantes numa guerra, porque eles vão se encarregar de transportar suprimentos e munições, enfim, combustível, né? Os americanos aí, eles já saem em vantagem com 1.271 e os russos com 471. Isso explica porque tem tanque russo sem gasolina lá na Ucrânia. Já em helicópteros de ataque, os russos possuem mais de 399, não mostra o dado exato, só fala que é mais de 399, então pode ser muito mais ou nem tanto mais assim, e dos Estados Unidos 740. Por hora a gente vai dar o ponto aí, então, para os Estados Unidos. Em veículos aéreos desabilitados, então, foi outro dado que eles não mostraram com precisão aí nos russos, a Rússia possui em torno aí de 50 e os Estados Unidos 416. Então, mais um ponto. Ah, mas está desabilitado, não serve para nada. Bom, mas a gente está colocando aqui também, porque um veículo desabilitado aí, pode ser que os caras arrumam lá, no meio de uma guerra, os caras arrumam lá e botam para funcionamento. Bom, avião-tanque, os americanos levam uma grande vantagem com 217 contra 19 só dos russos. Ou seja, nessa segunda rodada os americanos vencem por 5-1. Agora a gente vai para o poder terrestre, onde a Rússia vem bem forte. Ó. Em tanques de combate, os americanos têm por volta aí de 7.368 tanques, enquanto os russos têm 21.921. Tá bem na frente, né? Uma bela vantagem russa ainda. Um ponto para a terra gelada. Já em veículos blindados, né, os Estados Unidos possuem cerca aí de 42.872 e os russos também têm mais, com 50.921. Sendo que desses blindados aí dos Estados Unidos, 18.671 são os APC, os chamados Armored Personnel Carrier, que é aqueles que aparecem no GTA, sabe? Bom, e já os russos, 9.896. Bom, já em MRAP, que são aqueles veículos táticos projetados especificamente para resistir a ataques e emboscadas dos inimigos, a batalha já é um pouco mais equilibrada. Os americanos têm 10.758, enquanto os russos têm 10.862. Ainda assim, mais um ponto para a Rússia. Artilharia total, os americanos têm 2.367, enquanto os russos dominam com 11.981. Mais um ponto para a Rússia. Bom, tem também os Rocket Projectors, que são como se fossem tipo uns lança-mísseis aí, que taca foguete aí nos adversários. Os americanos têm 1.271, enquanto a Rússia tem 4.032. Então, em terra, não resta dúvida, os russos dominam 5-0 para os russos. Poder marítimo, vamos para a água agora, o que na teoria os americanos deveriam ter uma larga vantagem sobre os russos, né? Tendo em vista que eles têm aí a saída, né, faz fronteira aí com o Oceano Pacífico, o Atlântico e o Ártico, então teoricamente os americanos deveriam ter uma vantagem. Só que não é bem assim quando a gente vai ver na prática, aí, no total de ativos marítimos, os russos levam vantagem aí com 601 ativos e os americanos 502. Já em porta-aviões, a Rússia só tem 1 e os Estados Unidos 11. Então, um ponto anterior para a Rússia e agora um ponto para os Estados Unidos. Em número de destroyers, os norte-americanos eles já dão uma lavada aí nos rivais. Destroyer, para quem não sabe, é contra-torpedeiro, né, que são aqueles navios de guerra mais rápidos e de fácil manobra, que serve para escoltar aí os navios maiores também. Enfim, os americanos possuem 85 e os russos 18. Já em número de fragatas, que são aqueles navios menores, rapidinhos, né, os Estados Unidos têm 22, enquanto os russos têm 13. Então, ponto para os Estados Unidos. Em corvettes, os russos ganham, têm 85 e os americanos 15. Submarinos também é bem importante para uma guerra. Os americanos têm 71 e os russos 59. Já em navio de patrulha, os americanos aí têm 17 e os russos 48. Então, a Rússia leva vantagem. E por último, embarcações que são responsáveis por plantar explosivos no mar, que são as Mine Warfare Ship. Os Estados Unidos têm 11 e os filhos do Putin têm 48. Então a gente encerra essa rodada aí empatado, 4 pontos para cada um. Os caras falam que no mar quem é forte é a Inglaterra, né? Inglaterra? Então, aí a gente botar aí a OTAN, aí com certeza sai em vantagem. Bom, armas nucleares. Bom, agora estão falando das armas nucleares, elas que podem aí decidir uma guerra, né? A gente não vai entrar com muita informação aqui sobre o assunto, mas apenas com o que os americanos dizem, né, que possuem e tal, e os russos. Então os americanos têm por volta aí de 4.018 e os russos com 6.500. Então os russos levam vantagens em armas nucleares, o que poderia também fazer com que eles ganhassem num confronto direto. Bom, a gente finaliza aqui somando os pontos, então, se eu não errei na hora de calcular aqui, porque é muita coisa, com 11 pontos para cada um.
então a gente finalizaria num empate técnico entre os dois. Errou feio, errou rude. É claro que a gente tá fazendo só uma brincadeira aqui, uma zoeira, né? Você pode falar, mas a Rússia tem mais arma nuclear, explode lá e vai ganhar. Bom, mas a gente fez uma escala de pontos aqui, né, que no caso daria empate, né? Mas aí, você concorda com o resultado? Quem que você acha que ganharia? Não leve então a sério, tá, galera? Não leve então a sério essa brincadeira que a gente tá fazendo aqui. Bom, é claro que a gente não entrou em detalhes e também pode ter faltado aí alguma arma poderosa que a gente não citou, que a gente esqueceu. Com certeza esses números também podem estar desatualizados, até porque as forças militares nunca param de crescer, né? E também eles não iriam entregar assim, os números deles assim de uma bandeja, né? Ah, eu tenho tantos. Pode ser que os caras tenham mais, tem menos, não tem como a gente saber ao certo, um número exato, né? Mas a ideia, eu acho que foi bem passada para vocês, né? Terem consciência do tamanho da força dessas duas potências mundiais. Fora que a Ucrânia, né, ajudou a diminuir um pouco esses números da Rússia aí também, né? Não deve ter nem tanto também, né? Pô, mas sei lá, quantos caças a Rússia tinha? Foi batido bastante caça, né? Então, mas aí que tá, se o número tá desatualizado, pode ter mais, entendeu? Não tem como a gente saber, mano, certinho. Porque a Rússia pode ter mais do que eu falei aqui. Então foi abatido alguns, pode ter menos também, não sei, né? Bom, afinal, quem ganharia? Comenta aqui embaixo quem vocês acham que ganharia. Lembrando que a gente não tá colocando em combate países da OTAN, né? Senão ficaria desequilibrado e são países que entrariam num conflito caso os Estados Unidos entrassem, porque todos fazem parte da Aliança do Atlântico Norte, que tá dito lá, atacou um, atacou todo mundo, né? Então, ficaria desequilibrado para a Rússia, talvez a China tivesse que entrar no meio aí também para equilibrar um pouco as forças aí, né? China e Rússia de um lado, talvez até Coreia do Norte de repente, né? Não sei como é que é o exército lá da Coreia do Norte, e os países da OTAN aí do outro lado. Ou seja, o mundo se explodiria e o Brasil se ia ficar safe. Ficaria a potência. O Brasil viraria a potência mundial. É exatamente isso que ia acontecer, pode confiar. Bom, então se vocês gostaram desse vídeo aqui, comenta aqui embaixo, né? O que vocês acham da gente trazer um outro, aí sim também colocando os países da OTAN no meio. Daí vocês vão ver que o jogo fica mais sinistro ainda, os números aumentam muito. Então é isso, espero que tenham gostado, a gente se vê amanhã, mesmo horário, mesmo canal.